Nós fomos chamados por Cristo para seguir outro rumo. Nós estávamos seguindo o nosso próprio caminho, segundo as intenções e desejo do nosso coração. Quem era você quando Cristo te chamou? Nós, em nossa natureza humana, estamos sempre buscando uma maneira de nos auto-justificar. Todos nós entendemos isso. Nós sempre tentamos encontrar um meio de justificar as nossas atitudes, principalmente quando estamos errados e não queremos admitir. Mas eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço mal a uma mosca. Eu vibro boas energias para o universo. Eu tenho, o meu horóscopo diz que eu sou uma pessoa que está em um caminho de triunfo. Algumas pessoas costumam dizer assim, e nós conhecemos muito bem essa realidade: eu estou do lado certo da sociedade porque eu sou de direita. Eu acredito em moralismo e na configuração certa da família. Aí vem outra pessoa e diz: não, eu estou do lado certo da sociedade, porque eu sou de esquerda. Eu acredito em ações sociais, na luta das minorias. E nós estamos sempre em conflito, uns contra os outros, e sempre tentando se justificar. Sempre tentando sair por cima, para não nos sentirmos mal. Quem era você quando Cristo te chamou? Hoje a gente vai explorar esse tema. Então eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. A princípio, irmãos, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Lembrando que a versão que nós lemos aqui é a NAA. Para quem não puder acompanhar com as suas Bíblias, nós estaremos transmitindo aqui também. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob esta tua palavra, lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Por enquanto, nós vamos ler até aqui. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, nesses domingos pela manhã. O que está acontecendo nesse momento da história? Deixa eu contextualizar os irmãos sobre o que acontecia de um ponto de vista imediato aqui no Evangelho de Lucas.
Nós estamos falando de um momento nas Escrituras que acontece na região da Galileia. Ali na região da Galileia, que grande parte era banhada pelo Mar da Galileia, que é citado aqui sob o nome de Lago de Genezaré. A Galileia, nesse ponto, era administrada pelo reinado de Herodes. Todo mundo aqui já ouviu falar de Herodes. O Evangelho de Lucas chama ele de tetrarca, porque ele governava algumas regiões, 4 regiões para ser preciso. Só que o rei Herodes, do qual muito ouvimos falar, o mesmo que construiu o templo de Jerusalém, ele não era rei propriamente dito. Um rei, para ser rei, precisa ter soberania sobre as suas terras. E Herodes era subalterno de César. O Império Romano controlava todas essas regiões, estava se expandindo. Aqui no primeiro século, o Império Romano estava tentando instituir aquilo que Tibério chamava de Pax Romana. E o que seria a Pax Romana? Eles encontravam um reino que vivia sob sua soberania e invadia esse reino, por meio de confronto, por meio de conflito, por meio de guerra. Eles iam até lá e conquistavam novas terras. Uma vez tendo conquistado essas novas terras e anexado ao Império Romano, eles diziam: agora existe paz. A Pax Romana, conquistada por meio de guerra, de fome, de sangue e chacina. Era mais ou menos isso que acontecia aqui. O povo de Israel, que vivia a sua elite na parte sul ali em Jerusalém, e a sua parte mais popular ao norte ali na região da Galileia, estavam conquistados por esse império romano. É nesse momento que Jesus começa a pregar. Muitas coisas estão acontecendo. Havia um pregador estranho, excêntrico, vestido de peles de camelo, que comia mel e gafanhoto, chamado João Batista, que já vinha pregando o arrependimento àquelas pessoas. O evangelho não era estranho a eles quando Jesus chega para pregar. E nós temos o primeiro personagem dessa passagem, Simão. No momento em que Jesus chega até a região onde Simão havia passado a noite pescando, Simão estava lavando as redes, estava encerrando o seu trabalho. E quem era esse homem? Esse homem que no futuro vai ser chamado de Pedro, que nós vamos conhecê-lo muito bem. Esse homem estava ali, tendo tido trabalhado toda a noite. Um homem que se esforçava, que trabalhava fora do horário padrão de serviço e que não via compensação pelo seu trabalho. Este homem que era filho de Israel, que tinha descendência de Abraão e por isso conhecia as promessas de um Deus que havia dito que Israel seria um povo soberano, que teria um reino que não teria fim, que prometeu um Messias que os libertaria de qualquer jugo. Esse homem que conhecia as promessas, que provavelmente ia à sinagoga todos os sábados, que ouvia dos escribas e dos mestres da lei, o que a lei de Moisés dizia que era a determinação de Deus, este era Pedro, e ele estava lavando suas redes, depois de muito se esforçar, e não ver compensação pelo seu trabalho. Mas aí um pregador em ascensão de Nazaré, chamado Jesus, pede licença para ele. Pede-lhe o seu barco, a fim de que do barco ele ensinasse as multidões. Pedro poderia contestar: eu estou cansado, eu estou estressado, eu devo ao Império Romano, eu devo ao reino de Herodes, eu devo para todo mundo. E agora tem que ficar aqui para esse homem pregar essas multidões?
Pedro, por outro lado, não contesta. Segundo as Escrituras, ele entrega seu barco, de onde Jesus começa a pregar às multidões. E é nesse momento que Pedro tem contato com Cristo de fato. Ele ouve Jesus pregando. Quem era você quando Cristo te chamou? Pedro, repetindo, era um homem que trabalhava, que se esforçava, e por mais que se esforçasse, não via seu serviço prosperando. Mas ele teve contato com Cristo um dia. Ele poderia ter dito o seguinte: olha só, por que Deus não me prospera? Olha o esforço que eu tenho empenhado, olha o tanto que eu tenho trabalhado. Pedro poderia se auto-justificar, porque ele era um grande trabalhador, ele estava se esforçando por trazer sustento para sua casa. Onde estaria a sua prosperidade? Onde estaria aquele reino próspero que Deus prometeu? E Pedro ouve Jesus pregar. O Evangelho de Lucas não relata quais foram as pregações, quais foram as ministrações que Jesus traz aqui, mas relata que Pedro ouviu. E uma vez Pedro tendo ouvido Cristo, as muralhas de seu coração começaram a se quebrar. O seu coração começou a amolecer. Até o ponto em que quando Jesus termina a sua pregação, ele diz assim: Pedro, Simão, leve este barco até o mais fundo do lago e pesque. Ele poderia ter dito: eu já fiz isso, eu venho fazendo isso, mas nada acontece. Eu tenho me empenhado, eu tenho me esforçado, mas eu não estou vendo nada acontecer. No entanto, Pedro vai segundo a palavra de Jesus. Quem era você quando Cristo te chamou? Existe orgulho no seu coração? De o Senhor dizer assim: dê mais um passo, e você dizer: mas eu já dei todos os passos que eu deveria dar, eu já fiz tudo o que eu deveria fazer, eu já fui até onde eu deveria ir, e não vi nada acontecendo. Quem era você quando Cristo te chamou? Porque quando a voz do Senhor nos chama, o nosso coração se constrange. Nós percebemos que os nossos olhos não enxergam tão longe quando a gente pensa que enxerga. Quando Cristo nos chama, quando nós ouvimos a voz do Senhor nos chamando a si, o nosso coração se quebranta. E foi o que aconteceu com Pedro naquele dia. Ele vai fazer o que Cristo lhe ordenou que fizesse, ele lança as redes, e segundo as Escrituras, eles pescam muitos peixes, tantos peixes, que eles estavam prestes a afundar. Só que não era a quantidade de peixes que quebrou o coração de Pedro, não foi aquela provisão instantânea que quebrou o coração de Pedro, mas foi a palavra de Cristo. Quando ele olha para Jesus, ele se enxerga como indigno de estar na presença do Mestre. Ele diz: Senhor, se afasta de mim, eu sou um homem pecador. Quem era você quando Cristo te chamou? Você já ouviu alguém dizendo sobre uma outra pessoa, sobre um ente querido que faleceu, dizendo assim: olha, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, eles eram tão bons, mas tão bons, que foram direto para o céu, de tão bons que eles eram. Nós temos a tendência de nos justificar e justificar uns aos outros. É quando Cristo se apresenta a nós, é quando Cristo nos chama, que as escamas dos nossos olhos caem, que nós vemos como realmente somos. Simão se viu como ele realmente era. Se ele tinha qualquer justificativa sobre si mesmo: eu sou explorado pelo meu governo,
O meu governo não deixa que eu vá para frente. É muita corrupção, é muito imposto, é muito tudo. E eu não consigo prosperar. Se Pedro se auto-justificava, o coração dele se quebra, porque ele percebe que Cristo não veio mudar a sua cultura, que Cristo não veio transformar a sua região, que Cristo não veio fazer uma reforma econômica e política, mas veio para transformá-lo em pescador de gente. Pedro percebe naquele momento, Simão percebe naquele momento, que ele não foi chamado simplesmente para ser um homem útil à sociedade, ele não foi simplesmente chamado para ser aquele provedor, mas o Senhor tinha coisas maiores para ele. Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Simão, eu vou transformá-lo em pescador de gente. Quem Jesus chama para si? Porque tinha tanta gente competente no primeiro século, tinha tantos escribas e mestres da lei, que conheciam tudo de cabo a rabo, tinham homens e mulheres ali que eram da elite romana, herodiana, quem sabe da casa sacerdotal. E quem Jesus busca para servi-lo? Um pescador, alguém que ninguém reparava, alguém que era da classe baixa. Todos nós podemos nos conectar um pouco com essa história. Quem somos nós no momento em que Cristo nos chama? Será que somos aquelas pessoas que se justificam porque somos trabalhadores? Olha, eu faço coisas erradas, eu sei que eu faço, mas minha família tem que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Por quê? Porque eu sou um homem trabalhador, porque eu coloco comida dentro de casa. Então, se eu grito com a minha esposa, se eu bato nos meus filhos, se eu sou arrogante com todo mundo, eu sei que eu erro, só que o fato de eu ser trabalhador está acima dos meus erros. Quais são as suas justificativas para continuar errando? Cristo chama a nossa atenção nessa manhã para dizer que não existe justificativa quando Ele nos chama. Tudo que existe é um coração que se quebranta, tudo que existe é uma pessoa que se prostra e diz: Senhor, eu sou pecador. Tudo que existe é aquela sensação de ser indigno de Deus, até o ponto em que o Senhor nos diz: mas eu te chamei. Se eu te chamei, eu te justifico. Porque a justificativa que vem do Senhor, esta nos cobre, esta nos purifica. Nós não somos feitores de justiça, muito pelo contrário, temos um coração pecaminoso, mas é pela justiça de Cristo que nós somos justificados, é por meio dele que nós somos revestidos, é por meio de Cristo que nós seguimos em frente, é por meio de Cristo que agora nós trabalhamos para a glória de Deus. As Escrituras continuam dizendo, irmãos, a partir do versículo 12: aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém, e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Lucas apresenta aqui mais um personagem do seu capítulo. Mais um homem que vivia debaixo de um governo que lhe oprimia. Nós estamos falando do primeiro século, e nós entendemos que no primeiro século, quando alguém era acometido de uma doença contagiosa,
essa pessoa precisava se afastar. Ela precisava sair da cidade, se afastar das aldeias e se manter nesses locais afastados. Estamos falando aqui de um homem que não pediu para ter lepra, mas quando foi acometido por essa lepra, foi abandonado pelo seu governo, precisou se ausentar da sua família, precisou se afastar de tudo aquilo que ele conhecia. Estamos falando sobre comunidades de leprosos que viviam em regiões desérticas, que careciam das coisas mais básicas, que não tinham o que comer ou o que beber, que vivia de restos. Se aparecesse alguém ali com misericórdia, era o que eles teriam. E esse homem vivia debaixo dessa condição. Ele não podia ter esperança. Nós estamos falando de um tempo em que muitos mestres da lei diziam que doenças eram causadas pelos pecados. E assim esses homens eram marginalizados, inclusive como sendo amaldiçoados por Deus. Abandonados pelo governo, abandonados pelo seu povo e, supostamente, abandonados por Deus, a fim de que a doença comesse sua carne, destruísse a si mesmo, até que ele morresse e não servisse mais para nada. Esse homem, estando nessa condição, poderia se justificar. Ele poderia bater no peito e dizer: coitado de mim, porque eu tenho essa enfermidade que me impossibilita, que me limita, que me afasta de tudo. Eu sou um pobre coitado, por isso sou merecedor de misericórdia, de graça. Quem era você quando Cristo te chamou? Porque nós poderíamos aludir essa lepra aos pecados que se agarram à nossa vida. Poderíamos dizer: eu sou uma pessoa doente, eu não consigo me desagarrar destes pecados que se prenderam em mim. Eu preciso de ajuda, não de julgamento. Eu preciso de socorro e não que me apontem os dedos. E nós nos isolamos, nos afastamos e começamos a dizer: tal pessoa me abandonou por causa dos meus erros, por causa das minhas falhas. Eu estou afastado de tudo e de todos, por quê? Por causa de um erro, por causa de uma coisa que poderia ter sido diferente. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas uma coisa pode ser feita. Se nós estamos afastados, se nós estamos acometidos pelos nossos pecados, uma coisa pode ser feita. Podemos nos prostrar diante de um Deus que tem misericórdia de nós. No Evangelho de Mateus, diferente aqui do de Lucas, nós temos a informação, lá no capítulo 8, de que esse mesmo leproso, ele se aproxima de Jesus logo após o Sermão do Monte. Aquele sermão da montanha que começa em Mateus capítulo 5 e vai até o final de Mateus capítulo 7. Sabe o que isso nos diz? Que possivelmente esse homem quebrou todas as leis de seu governo e de seu povo, a fim de ouvir Jesus falar. Nós tivemos um primeiro homem, Simão, que ouviu Jesus pregando, e por meio da pregação de Jesus ele foi trazido a Cristo. E nós temos um homem agora, que ouviu Jesus pregando e creu que ele era a solução, creu que Cristo poderia ter misericórdia dele e lhe restituir a saúde. Esse homem se aproxima de Jesus, algo impensável. Um homem coberto de lepra, se aproximando daquele que era o ser mais puro que já pisou nessa terra. São duas coisas que não podem coexistir. E não é desta forma que viemos a Cristo quando Ele nos chama. Porque quando Cristo nos chamou, estávamos acometidos pelos nossos pecados. A nossa carne podia ser vista putrefata pelos nossos erros. Aquele homem se prostra diante de Jesus
e ele é levado pelo Espírito a fazer a oração certa: Senhor, se quiser, pode me limpar. Se o Senhor quiser, pode me purificar. E o que era mais impensável ainda aconteceu. Porque se aquele homem cometeu uma ilegalidade quando se aproximou de multidões e se aproximou de Jesus, Jesus fez algo ainda superior. Tocou naquele homem, tocou em sua carne, encostou nele, em um homem leproso, e disse: eu quero, seja limpo. Quem éramos nós quando Cristo nos chamou? Acometidos pelos nossos pecados, oprimidos pelas nossas transgressões. Cristo nos purifica, irmãos. Cristo nos renova. Cristo nos dá um novo corpo, revestido dele, de suas justiças, de sua graça e de sua misericórdia. Nós temos aqui outra história, e vamos continuar, irmãos. Mais alguns versículos. A partir do 17 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias e da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito, e procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas desceram um paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil, dizer os seus pecados estão perdoados, ou dizer levanta-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos, e pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. É mais um perfil que Lucas traça dentro desse tema. Aquele paralítico poderia se justificar dizendo: eu nem sequer consigo fazer as necessidades básicas por mim mesmo, preciso sempre da ajuda de alguém, sou uma pessoa digna de misericórdia. Esse homem estava numa situação tão deplorável, que nem fé por si mesmo ele conseguia ter. Seus amigos, ouvindo falar que Jesus estava pregando na região de Cafarnaum, viram a chance que tinham de curar o seu amigo. Esses homens levam esse paralítico até Cristo. Esse homem, repito, que nem sequer poderia fazer isto por si mesmo, mas que é levado pelos seus amigos até Jesus. Nós conhecemos bem essa história, deles cavando o telhado daquela casa de barro para descerem aquele homem até Jesus. Lemos isso nesse ato, que Jesus cura esse homem pela sua misericórdia e perdoa os seus pecados. A questão é: quem somos nós? Quem éramos nós no momento em que Cristo nos chamou? O que é que paralisa você? Talvez seja um trauma, talvez seja uma condição da qual você não tem mais controle. O que é que paralisa você? Porque Cristo pode nos curar. A fé, queridos, vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A tônica dessa história não está na cura em si,
não está na restituição da saúde, mas está em o nome do Senhor ser glorificado. Nós precisamos entender que quer o Senhor nos dê emprego, quer não, quer o Senhor nos cure, quer não, quer o Senhor faça aquilo que nós cremos que precisamos, quer não faça, glorificado seja o nome do Senhor. É Ele quem nos conduz. Se Cristo nos atrai, Cristo se prontifica a estar conosco, a nos sustentar em sua presença. Somos sustentados por Ele, somos sustentados pela sua palavra, e só precisamos dEle, só necessitamos dEle. Quem era você quando Cristo te chamou? Qual foi o constrangimento que você passou no momento em que Cristo te chamou? Você enxergou as suas vestes negras, as suas vestes sujas pelos seus pecados? Porque Cristo nos reveste com o teu sangue, que nos purifica. E para finalizar, depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Essa última pessoa que Lucas traça, nessa parte do evangelho que nós estamos estudando, trata-se de um publicano. E ele se difere das outras personalidades que nós falamos aqui. Porque Levi, ele vivia também sob o jugo desse império romano, que oprimia a Judeia, só que ele era parte disso. Levi era aquele homem que se prontificou a exercer um ofício que no final servia de opressão. Ele era odiado pelas pessoas do seu povo, muito provavelmente Simão o odiava. O leproso devia odiar Levi, até o paralítico devia odiar Levi. Isso se parece muito com aquelas pessoas que exercem um cargo de autoridade na sua empresa, na sua comunidade, e por meio desse cargo oprimem os seus subalternos. E elas se justificam dizendo: não é culpa minha, esse é o meu trabalho. São arrogantes, presunçosas, perseguem e dizem: não é culpa minha, é o meu trabalho. Quais são as nossas justificativas? Elas precisam cair por terra diante do Senhor Jesus. Porque quando Levi ouve Jesus pregar, e no Evangelho de Marcos fica bem claro que Jesus estava pregando às multidões quando ele chama Levi. Quando Cristo nos chama, todas as nossas certezas precisam cair por terra. Tudo que nós pensamos sobre nós mesmos precisa cair por terra, porque nós precisamos diminuir e Ele crescer em nós. Para concluir, irmãos, quem creu na pregação de Jesus, a quem foi dirigido e manifesto o braço do Senhor, é Jesus quem nos levanta, é Jesus quem nos repreende quando precisamos, é Cristo quem nos cura quando precisamos, e só precisamos de Cristo, pois Ele é o nosso Senhor. Nós não temos soberania sobre nós mesmos, mas é Ele quem dirige os nossos passos, quem conduz os nossos caminhos, quem segue, quem faz acontecer, é o Senhor Jesus. Do que você precisa? Lança sobre o Senhor as suas ansiedades e creia que é Ele quem cuida de nós, hoje e até o último dia de nossas vidas.